muito prazer receber no meu canal a doutora Patrícia Vanzolini e o doutor Gustavo Granadeiro. E por que os convidei? Qual a razão? Explicando a vocês. Eu estava lendo como todo noticiário que eu leio logo cedinho, os principais jornais do país, passo pelos portais, blogs, etc. Eu li uma notícia interessante sobre um aplicativo. Eu nunca tinha visto falar de um aplicativo voltado a uma, não sei se eu estou enganado, aí vocês me corrijam, a uma avaliação dos advogados em relação, se eu estiver errado, insisto, me corrija, juízes, desembargadores, ministros, etc. Eu já cheguei a ler livros de memórias de advogados que reclamavam muito de juiz. Eu li muitos livros, desde advogados históricos, Evandro Lise Silva, mas eu li um monte, até advogados mais recentes que faziam uma série de considerações e tal. Eu não sei se é esse o espírito. Então, eu começo com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, primeiro, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E uma pergunta muito óbvia e simples. O que é o aplicativo e por quê? Tudo bem, Vila? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para toda a tua audiência. Muito obrigada por você ter aqui nos chamado. Acho muito importante que a gente explique, porque como toda ideia inovadora, ela dá margem a muitas dúvidas, a críticas que muitas vezes partem da falta de conhecimento, e ela realmente chama a atenção, porque é uma novidade absoluta. Eu também, tal como você, não tenho ciência de haver outra proposta dessas. Mas essa ideia que foi concebida, tenho aqui dar o crédito pelo meu colega, o Dr. Gustavo Granadeiro, na verdade, eu acho que é uma ideia genial e simples ao mesmo tempo, né? E nunca foi implementada, nunca foi colocada em prática. Ela é, de fato, um aplicativo, na verdade, é uma rede colaborativa, como se fosse ela vai atuar como uma rede social, em primeiro lugar, para comunicação entre advogados. Eu acho que é importante pontuar e frisar determinados aspectos. Então, esse aspecto de ser uma rede de avaliação de juízes, desembargadores, ou seja, de todos os membros da magistratura e cartórios, é bom que se diga, né? Não são só os juízes, também são as varas, os cartórios e etc. Essa ideia de ser uma rede de avaliação, ela é correta, ela é verdadeira, mas antes de tudo, ela é uma rede de comunicação entre advogados, coisa que já existe nos famosos grupos de Zap, né? É muito comum que você, quando você vai fazer uma audiência fora da comarca, ou numa área que você não conhece, você peça ali ajuda aos colegas. Olha, como é que esse juiz, eu tenho que mandar e-mail para o cartório para agendar um despacho, ou ele despacha na própria vara, ele atende os advogados, como é que ele é no trato, né? A gente pede essas informações até para estar mais municiado para exercer o nosso trabalho. Então, o aplicativo tem como primeira finalidade conectar os advogados e fazer com que eles comuniquem essas informações. Essas informações são postadas, o advogado alimenta essas informações através de uma avaliação dos juízes, cartórios, desse tipo de serviço, e de comentários, né? Comentários em que ele pode dizer, olha, é isso, faça assim, faça dessa forma, porque nesse cartório o procedimento é esse. Então, eu acho que é importante, Vila, frisar, em primeiro lugar, que não é propriamente colocar a magistratura na berlinda, não é essa a intenção do aplicativo, é uma rede de comunicação entre advogados. E que também não é um aplicativo necessariamente para criticar. Eu sei que é muito comum, né, os advogados criticarem, se queixarem, mas muitas vezes nós também temos elogios, nós queremos enaltecer alguma coisa, enfim, né, que foi uma boa prática, e nós estamos muito focados nisso, tanto que o ranking que o aplicativo vai gerar, ele vai gerar automaticamente um ranking, é o ranking dos melhor avaliados, não é um ranking dos piores, a nossa intenção não é fazer uma lista suja, uma caça às bruxas, nada disso. É evidente que, por contraste, se há alguns bem avaliados, outros haverá que não são tão bem avaliados. Mas a nossa proposta não é propriamente focar em algo raivoso ou agressivo, nada disso. Né? É dizer, olha, aqui as coisas funcionam bem, andam direito, aqui há coisas que tem que melhorar, e nós entendemos que um serviço público, ele está sujeito a uma avaliação do público, e nós somos o público, né? Porque o acesso à justiça é feito através do advogado. O cidadão, ele não tem um acesso direto à justiça, nós somos a interlocução. Então, nós somos os usuários desse sistema e podemos avaliar, então, o que precisa melhorar, o que está bom, o que está ótimo. Então, a ideia é essa, é colaborar com transparência, eficiência, enfim, princípios básicos da administração pública. Perfeito, doutor Gustavo Granadeiro, com base no que disse a doutora Patrícia e tal.
Acho que a avaliação ela é pública, quer dizer, se eu sou advogado, eu escrevo lá Marco Antônio Villa em relação ao juiz X de uma comarca Y tal, eu vou fazer uma crítica tal. Um elogio é sempre recebido, todo mundo só gosta de elogio, ninguém gosta de crítica, especialmente no Brasil, que é o país do sim e preferencialmente do sim senhor, né? Então, como é que é? A primeira questão, é uma avaliação pública? Segundo, o que falou a doutora Patrícia, não é uma caça às bruxas, né? Porque fica a impressão sempre de que o juiz, porque deve ser a coisa mais difícil do mundo ser juiz, eu não gostaria de ser juiz, Registro, porque é terrível, muitas vezes você vê um lado, vê o outro, e aí tem de decidir, e toda vez você tem de decidir, não é igual ao futebol que tem empate, né? É complicado. Como é que fica? Então, é uma caça às bruxas, a avaliação ela é pública, isso inclui todo o Brasil? Como é que é isso, por favor? Bom, vamos lá. Eu também agradeço o convite e saúdo aí toda a sua audiência. De fato, eu acho que é importante esse esclarecimento inicial que a Patrícia fez, porque a notícia veio a público através de uma reportagem no Valor Econômico e, naturalmente, as manchetes, e por questões comerciais, a gente sabe, a manchete é sempre algo que tende a ser algo bombástico, que é para chamar atenção e gerar certa polêmica. Até aí, tudo certo, está tudo tranquilo, mas, de fato, deu a impressão de que a gente, primeiro, que o aplicativo se dirigia exclusivamente a juízes, o que não é verdade e já eu vou explicar. Mas num tom de que estaríamos numa cruzada contra a magistratura, algo assim, o que também não é verdade. Então, primeiro, a título de esclarecimento, a gente teve a ideia desse aplicativo, que era para que a gente tivesse avaliações, opiniões, troca de experiências do advogado no seu dia a dia, né, no seu trabalho cotidiano, nas interações que ele tivesse com serviços e agentes públicos. Apenas é que se optou neste início, porque é uma coisa embrionária, que a gente vai precisar entender adesão, escalabilidade. A gente falou, bom, como serviço, nos parece importante os cartórios. Por exemplo, o cartório de notas, onde você faz lá uma declaração de união estável, porque aí é interessante, o advogado vê, bom, este é melhor, este aqui atende mais rápido, este usa a tecnologia a nosso favor. E você, inclusive, nisso que a Patrícia disse, incentiva boas práticas, porque então os advogados, em tese, vão procurar aqueles que sejam mais eficientes. Dentro dos agentes públicos, falando, a magistratura, eu acho que é algo interessante, porque é com quem a advocacia também diariamente se relaciona. O que não quer dizer que proximamente, tal seja a adesão ao aplicativo, a gente não progrida e inclua, vamos dizer, delegados, fiscais, membros do Ministério Público, ou seja, todos aqueles com os quais os advogados se relacionam. Bom, então, essa me pareceu uma explicação inicial necessária. Se é pública a manifestação, vamos lá. No aplicativo, a pessoa ela pode fazer uma avaliação no mesmo modelo que a gente já está acostumado em tantos outros sites aí, desde lá do motorista, do Uber, do entregador, do Rappi, do hotel, do restaurante, que é de 1 a 5 estrelinhas. No caso do juiz, são balancinhas. Para cada um dos critérios. Critérios esses, eu me permito também esclarecer, porque fala, bom, mas de onde vocês tiraram esses critérios aí? Não, são critérios com fundamento ou em lei ou em código de ética. A maioria dos critérios de avaliação dos magistrados vem do Código de Ética da Magistratura Nacional, ou seja, critérios que o próprio CNJ reputa como desejáveis na
vamos dizer, na personalidade, na condução e na forma de trabalho do magistrado. Então, tem cortesia, pontualidade, impessoalidade, conhecimento, enfim, todos os critérios que já existem. Apenas é que, como disse a Patrícia, agora sendo avaliados pelos usuários do sistema, que somos nós. Bom, agora, isto são as avaliações. Isso, quem faz as avaliações, isso não é identificado. Então, se teve 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, né, esse critério, 1 nesse, 2 nesse, isso não é público, isso daí não existe uma identificação. Já no comentário por escrito, caso a pessoa assim deseje fazer, sim, não tem dúvida. Até porque, Vila, na nossa Constituição, veja, liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E nada mais justo que assim seja. Porque, afinal de contas, a gente está construindo uma plataforma para um trabalho responsável, sério, construtivo acima de tudo. E mais do que isso, o serviço ou o agente que deseje se cadastrar para que receba notificações cada vez que tenha alguma menção lá à sua atuação, ele poderá também responder. Aqui, o objetivo é a troca, é realmente fazer algo construtivo em prol de um serviço público mais transparente, impessoal, eficiente. É isso. E, de fato, o olhar é gozado como é sempre por uma questão de crítica. Porque então agora é um absurdo, porque ele vai falar... Ninguém pensa nos elogios e naqueles juízes que são assim muito bons, excelentes. Vila, como em qualquer profissão, classe profissional, existem bons profissionais e outros não tão bons, digamos assim. Mas os bons têm que ser valorizados, têm que ser estimulados. É por isso que a gente não vai divulgar o ranking de todos. A gente não quer expor ninguém a uma situação vexatória, nem nada disso. É por isso que, então, a gente está propondo um ranking positivo. Apenas aqueles 30% melhores avaliados é que vão figurar neste ranking, como forma de incentivo, reconhecimento e até que as suas práticas sejam replicadas por outros, obviamente, sob a perspectiva do advogado, que é, como a gente disse, o usuário do sistema, mas com formação técnica. Já houve também, mas por que não abre, então, para todo o público? Aí talvez a gente tivesse manifestações, mesmo advogados, vai haver manifestações inflamadas, eu não tenho dúvida disso, mas minimamente técnicas, porque são pessoas com formação, com faculdade de direito, que são, enfim, operadores do direito. Certamente, se fosse o público, se você vai a uma audiência de divórcio sua e perde tudo, aí você vai chegar lá depois e vai falar, este juiz aqui, né? E impropérios 1000. Agora, é claro que, sendo um advogado, ele poderá dizer uma coisa aqui ou ali. O importante, e isso está muito claro nos termos de uso, é não haver, obviamente, xingamentos, injúria, difamação, que, inclusive, como a pessoa está identificada lá, ela é responsável por aquilo que está dizendo e poderá naturalmente responder por isso. Eu queria justamente pegar essa questão e falar com a doutora Patrícia. Pode haver, certamente há, e numa comunidade tão grande como a dos advogados, acho que são mais de 600 mil no Brasil, se colocar 1.300.000. 1 milhão? Putz, 1.300.000. Então, multiplica por 2, então veja. É uma comunidade enorme, e como em qualquer comunidade, tem de tudo, né? E tem aquele que tem o rancor com relação ao juiz X, que nunca concordou com as suas
eu não estou usando as expressões técnicas que eu não domino do mundo direito, mas nunca que é aquele juiz que, em relação às demandas que ele defendeu do seu cliente e tal, sempre ele foi derrotado, ele fala, pô, aquele juiz está me perseguindo, constrói um delírio lá sobre o juiz X tal, da comarca Y. Aí ele vai, evidentemente, avaliar negativamente esse juiz e provavelmente vai escrever, que vai querer até, nesse caso, externar essa opinião por escrito e assinar. Vai ter um filtro nisso tudo, porque essa é uma área muito sensível, né? Porque, principalmente no país do jeito que o país está hoje e tal. Então, é uma área que se fala um cada absurdo sobre o juiz, tem gente que não tem nem ideia de quantos ministros tem no Supremo, mas disserta sobre o assunto. Né? Nós temos até cantor de música caipira que quer destruir o Supremo, etc. Tal. Então, eles não têm a mínima ideia. Então, doutora Patrícia, como é que vai ser esse filtro em relação aos rancorosos, vamos chamar assim? Bom, alguns comentários a respeito disso, né? Primeiro, eu acho importante reforçar isso que o Gustavo falou, a questão de que a rede só vai ser aberta para advogados e estagiários, e nós contamos com, em primeiro lugar, talvez ingenuamente, Vila, mas eu gosto de manter aqui uma certa ingenuidade positiva, uma certa fé na humanidade, nós contamos com o bom senso, né, da grande maioria dos advogados, até porque o próprio advogado que se porta de uma forma, enfim, deselegante, grosseira, ele também está se expondo, né? Quer dizer, ele também está colocando ali a cara dele à tapa. Então, nós contamos um pouco com a boa-fé dos nossos colegas. E acho que a maioria sabe distinguir, né? Não digo todos, mas a maioria sabe distinguir. Eu sou advogada criminalista, ganho processos, perco processos, mas entendo que não é que os processos que eu perco, eventualmente em que o meu cliente é condenado, que o juiz agiu mal, e etc. E os critérios também ajudam um pouco isso, porque são critérios muito formais e bastante objetivos, e validados pelo próprio CNJ, como o Gustavo falou. Então, quer dizer, eu sei se um juiz me trata com cortesia, eu sei se o juiz é pontual, eu sei se o juiz atende, né, respeita ali o mínimo do procedimento do processo penal. Agora, no mérito, ele pode considerar, né, julgar, não haverá nenhum tipo de avaliação, de quesito de avaliação de mérito. Agora, de fato, então, o que nós entendemos que é um ponto mais vulnerável aqui é, de fato, os comentários, como você falou. Os comentários serão identificados e a pessoa responderá por qualquer abuso. Por outro lado, nós vamos ter, sim, um filtro de moderação, né? Um filtro de moderação para impedir que comentários, enfim, evidentemente ofensivos e etc., sejam publicados. Então, nós já pensamos nisso, já contamos com isso. Mas, nós, mais uma vez, nós achamos que o aplicativo ele gera mais susto por ser inusitado e inédito, do que propriamente pelas suas características. Porque o rancoroso, Vila, ele vai falar mal do juiz no Twitter. O rancoroso, ele fala mal do juiz no Facebook. O rancoroso, ele fala mal do juiz no grupo de WhatsApp, em redes abertas, enfim, né, no canal dele no YouTube, no Instagram. O rancoroso tem um bocado de plataformas para falar mal dos juízes. O fato dele falar mal do juiz dentro dessa plataforma específica, o Advogate, não me parece que muda muito. Quer dizer, se ele falar de uma forma, se ele fizer críticas duras, entendo que elas devem ser recebidas, entendo que os juízes e servidores públicos, de forma geral, né, assim como os políticos, estão submetidos ao escrutínio público, né, dentro da atuação deles pública, devem estar submetidos à crítica e devem tolerar, mesmo que não concordem com todas as críticas, etc. Agora, abusos têm que ser reparados, indenizados, tal como acontece hoje em todas as redes sociais. Então, não me parece que o Advogate está criando nada de novo nesse sentido, está criando, eu ouvi de alguns magistrados o seguinte, agora eu poderei ser avaliado. Não, você já pode ser avaliado hoje, e já podem falar mal de você, né, do magistrado, no Twitter, no Instagram, no Facebook, qual é a diferença, né? E por isso que eu acho muito importante que esse espaço que você está nos dando, para que nós frisemos mais uma vez que a intenção não é ser um aplicativo de caça às bruxas ou de guerra contra a magistratura. É para que nós, de fato, expressemos nossa opinião,
técnica, abalizada, somos todos colegas, sabemos que estamos hoje com o juiz, amanhã meu processo cai com o mesmo juiz, então não é nem do meu interesse ser grosseiro ou criar até uma situação de suspeição do juiz, enfim, né? Então, temos a nossa responsabilidade, somos todos adultos e entendemos que o aplicativo simplesmente é uma rede que reúne essas informações que hoje estão dispersas no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, ficam ali reunidas num aplicativo para ajudar, para ser um ferramental ali da advocacia. Mas não me parece que, em termos de responsabilidade, haja nada diferente do que já há nas outras redes sociais, né? Vai haver responsabilização, e eu acho pelo contrário. Pelo contrário, o advogado que quiser realmente meter o pau no juiz, com perdão da expressão chula, vai fazê-lo no Twitter, em que ele pode ter um fake. Não vai fazer no advogado que ele vai mostrar a cara nua dele. Né? Por que ele vai se expor dessa forma? Ele já tem 1000 plataformas em que ele pode ali arrebentar com a maior impunidade, né? Nós sabemos que essa questão desse uso, tanto em termos de fake news quanto de discurso de ódio das redes sociais, é hoje corriqueira e corrente. Nosso aplicativo não fomenta isso, ao contrário, desestimula, na medida em que impede o anonimato. Nós temos todo um sistema de double check, de checagem para a pessoa se cadastrar, ela não pode entrar com nome suposto, não pode entrar com anônima, ela tem que mostrar a carteira da OAB dela, isso tem que ser checado, validado. Então, na verdade, é uma rede que estimula e que promove muito mais responsabilidade pelas manifestações ali contidas do que outras que nós já temos. Então, eu acho que as pessoas estão se assustando um pouco à toa, sinceramente, minha percepção. Doutor Gustavo, justamente sobre isso, agora fechando a nossa conversa, a doutora Patrícia colocou algumas questões que justamente eu ia também perguntar, né, que do advogado fake e tal, mas já resolveu tentar carteirinha, tal, papá, a todos esses cuidados para evitar situações desagradáveis, constrangedoras. Como é que faz para a pessoa ter acesso ao aplicativo? Quais são os passos a serem dados? Bom, além disso tudo aí que a Patrícia disse, vamos dizer, de proteção e de incentivo ao bom debate, à boa conversa, e a gente jamais estará livre do mau usuário, existe também um canal de denúncia, né? Porque quer dizer que qualquer um que se sinta ofendido pode ir lá denunciar, e aí, então, a equipe de gestão lá do aplicativo vai avaliar se há o caso, inclusive, de remoção dessa pessoa. Assim, o problema normalmente não está no veículo, mas na pessoa, né? Mesmo no Facebook, você tem lá discurso de ódio, lá no Twitter, né? O Trump foi banido, né? Tal. Então, assim, quer dizer, a gente tem que coibir o mau uso. Agora, a plataforma é uma plataforma democrática, como eu disse lá atrás, de liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento. Obviamente, discurso de ódio, racismo, obviamente que isso não pode ser permitido de jeito nenhum. Agora, para a pessoa acessar, é muito fácil. A gente está agora aí, na verdade, até a reportagem saiu antes do lançamento, mas estamos aí em vias aí de lançar, e existe aquilo lá que a pessoa ela vai ter que colocar o nome dela, o número da OAB, tirar uma foto, como a Patrícia disse, da carteirinha da OAB dela, tal. Aí tem aquele negócio que recebe um token via SMS, e aí então confirma, tal. Que, claro, hacker pode haver, né? Isso em qualquer sistema a gente vê hoje em dia, mas a gente está aqui, estamos com as melhores práticas possíveis de segurança de informação e da tecnologia. Então, a partir do momento que a pessoa faz o cadastro, esse cadastro aí tem aí um delayzinho para esta aprovação, e depois ele pode passar a interagir normalmente, então, avaliando os juízes e tal, mas tem mesmo um quê de rede social, como a Patrícia disse, que tem lá um feed de notícias mesmo, em que você pode escolher o tipo de notícia ou de comentários ou de que região você quer receber. Então, por exemplo, se eu sou, como sou um advogado trabalhista de São Paulo, não me interessa do juízo criminal do Maranhão. Então, eu no meu filtro lá, nas minhas mensagens, eu vou escolher. Eu quero ver os comentários sobre a Justiça do Trabalho no estado de São Paulo. Então,
qualquer coisa que saia nesse sentido aparece no meu feed lá. É mais ou menos assim. Eu posso querer seguir um cartório, um juiz, para que tudo que saia a respeito dele eu veja. Eu posso seguir, isso é muito interessante, um advogado. Então, veja, eu acho que os comentários da Patrícia são sempre muito pertinentes, independentemente do juiz. Então, eu vou passar a segui-la e tudo aquilo que ela disser, eu vou ver. Ah, o juiz tal, muito cortês, muito bom, aplicou bem a lei tal, conhece bem. Mas para o advogado, eu só queria, então, concluir com isso daí, é uma ferramenta muito importante, Vila, porque, assim, a gente costuma até brincar entre a gente, advogados, que cada vara, que cada juiz tem um código de processo próprio, assim, porque cada um, a gente chega lá numa audiência e ele faz de um jeito, outro faz de outro. Então, isso é uma verdadeira ferramenta de trabalho, quando antes, a prioristicamente, eu poderei entrar no aplicativo e falar, puxa, nunca fiz uma audiência nessa vara, deixa eu ver. E ouvir a opinião dos colegas, as experiências, para falar, ah, bom, ele acolhe esse tipo de preliminar. Ah, então, olha só, inversão do ônus da prova. Olha, ele não considera esse tipo de coisa. Eu já vou me preparar para aquilo que eu vou encontrar. Isso, para um advogado, é inestimável. Então, também é uma ferramenta de trabalho, fora que, insisto, e mais agora para encerrar, é que realmente a gente quer valorizar as boas práticas, aqueles que sejam bons, os cartórios, os juízes, depois outras categorias, a gente pretende, vamos dizer, publicar, homenagear, premiar, como realmente até, veja, dependendo da influência que a gente alcance, por exemplo, a promoção de juízes é por antiguidade e merecimento. A gente terá grande prazer, enquanto entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, o Instituto M133 e o Observatório Nacional da Administração Pública, que estão por trás dessa iniciativa, em enviar ofícios para os tribunais para falar, olha, aos olhos da advocacia, esses 30% aqui de juízes deveriam, enfim, ainda vamos ver como colocar isso, mas assim, vamos dizer, recomendando, vamos dizer, a promoção destes profissionais, porque, afinal de contas, os usuários do sistema estão satisfeitos com o trabalho que eles estão desempenhando. Por isso é que achamos que esse aplicativo, ele vai além um pouco do mundo, vamos dizer, jurídico, dos operadores do direito e da advocacia. Ele presta quase que um serviço cívico mesmo para a sociedade. Queria agradecer, então, muito, muito mesmo a doutora Patrícia Vanzolini, o doutor Gustavo Granadeiro. Acho que deu para ter uma ideia. O tempo também ajuda e a facilidade de disposição de vocês, porque eu, quando li a reportagem, eu tinha entendido uma coisa um pouco diferente. E acho que ficou bem claro, acho que ficou bem transparente como é que vai funcionar. E eu acho que é realmente uma ideia muito interessante. Vocês estão de parabéns. Acho que vai ser bem legal e eu vou acompanhar. Eu não sou um profissional de direito, longe disso, só fico lendo a Constituição todo dia, e acompanhando, vez por outras, sessões do Supremo Tribunal Federal, naqueles casos mais calientes e tal, mas eu gostei muito, achei muito legal o que vocês apresentaram. Eu agradeço muito a gentileza, tanto da doutora Patrícia como do doutor Gustavo, ter atendido o meu convite. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Vila. Obrigada a todos e todas. Muito obrigado, foi um prazer.